e vamos entrar no nosso tema muito importante. Interessa muito para você que não completou os 25 anos na data da reforma. Né? Você completou os 25 anos na data da reforma, antes da data da reforma? Qual é a data da reforma? 13/11/2019 para cá. 13/11/2019, uma data 13, né? Do 11/2019 para cá, estamos na cruel, desumana e terrível Previdência Social. Tá? Agora, quem fechou 25 anos antes está com as regras antes, era o céu na terra. 25 anos, não tem idade, não tem fator previdenciário, não tem sistema de pontos e a forma de cálculo é 80% das melhores contribuições desde julho de 94, ou seja, mamãozinho, porque vai ganhar muito próximo igual a sua melhor aposentadoria. Essa era a aposentadoria especial, que dá para a gente abrir a boca e dizer, cara, aí era aposentadoria especial. As regras posterior à reforma da Previdência colocaram a exigência da idade mínima. Qual é a grande diferença? Permaneceu o mesmo tempo, 25 anos, só que foi colocado, embutido a idade mínima, tá? E o que acontece? Qual é a idade mínima depois da reforma da Previdência? 60 anos. Então, para o trabalhador que está na lógica dos 25 anos, que é a base maior dos trabalhadores, o vigilante, frentista de posto de combustível, profissional da enfermagem, profissional da indústria petrolífera, aeroviários, etc. Ou seja, a maioria da classificação especial por insalubridade, por periculosidade, está na faixa dos 25 anos. Aí tem a faixa dos 20 anos, que é aquele mineiro na boca da mina, aquele que trabalha no no solo, né? Trabalha assim. E o 15 anos, aquele que trabalha no subsolo. 15 anos é o mineiro, aquele que entra lá 200, 300 metros para baixo da terra, lá é um tatu verdadeiro. Esse cara se aposenta com 15 anos, só que aí foi colocada a idade mínima, foi colocada a idade mínima dele de 55 anos, né? Idade mínima de 55 anos. Então aí lascou, tá? Lascou para ele. Então a idade mínima do vigilante com 60 anos e 25 de trabalho para quem entrou depois da data de 13/11/2019. Tá, Pedrosa, e quem está na regra de transição, que é a maioria da galera que está aqui comigo. A regra de transição. A regra de transição é 86 pontos, né? 86 pontos, somando a sua idade com o tempo de contribuição. Legal? Isso você já sabe, né? Você já sabe a respeito disso aí. Muito bem. Mas o que acontece? Deixa eu colocar aqui no quadro, que eu gosto. Eu gosto de colocar no quadro aqui, que fica muito mais interessante. E a gente bota no quadro aqui para você entender melhor a questão. Então, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Veja bem. A reforma da Previdência, ela colocou 25 anos e 86 pontos é a regra de transição, tá? 26 pontos. E colocou a regra definitiva, que é 25 e 60 anos. Eu quero chamar a tua atenção para um detalhe seguinte. Aqui nos 86 pontos, eles falam que não tem idade. Mas se você observar, existe a idade. Por quê? Para você fazer 86 pontos, você tem que ter, no mínimo, 25 anos de trabalho. Você tem que ter 25 anos de especial. Tá? Aqui, ó. E para você fechar 86 pontos, você tem que ter 61 anos de idade. A diferença é que para você fechar os 86 pontos aqui, você pode somar o tempo comum, né? Você pode fechar aqui o tempo comum. Então, quando você fecha o tempo comum, ajuda pra caramba, né? Você diminui um pouco a idade aqui, mas a idade está embutida aqui, tá? Então, 25 anos, 86 pontos para quem está na regra de transição, que é você, é o seu caso, né? A maioria da galera que está aqui comigo, a maioria da galera que aparece aqui, né? A maioria dos vigilantes que estão aqui, eles estão nessa regra aqui. Aqui é a regra definitiva, tá? Acontece o seguinte, que o texto da lei, o texto da reforma da Previdência, jogou a regulamentação da aposentadoria especial para a lei complementar, tá? Então, o que acontece? Tá? O artigo 2º aqui, deixa eu achar aqui, ó, artigo 255. O que está dizendo aqui no texto da
da reforma da Previdência, o texto que foi alterado. Ele está dizendo assim, ó, é proibido, ele está dizendo é vedado, eu estou traduzindo, é proibida a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada, olha bem, nos termos da lei complementar, ou seja, o projeto de lei complementar 245 é esse projeto aqui. O que é possível? A possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados, né? Cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, que é a insalubridade, né? Prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Observe aqui, ó. Olha bem, cujas atividades estejam exercidas com efetiva exposição a agente físico, químico, físico ou biológico. Ou seja, ele não falou da periculosidade, que é risco à integridade física e à vida. Ele não falou. Ele não falou isso. E aí o que acontece? Houve aquele acordo, para dizer, opa, espera aí, lembra? Houve um acordo lá em 2019. Houve uma coisa, espera aí, e os vigilantes? Opa, então espera aí, no projeto de lei complementar 245 nós vamos colocar os vigilantes. E a gente ganhou essa parada aí. É bom a gente lembrar isso. Colocou essa parada aí. Então, o projeto de lei complementar 245 está garantindo aposentadoria especial ao vigilante, ao guarda municipal, ao eletricitário e ao aeroviário. E deu para a cabeça. Ao eletricitário, ao guarda municipal, ao vigilante e ao aeroviário. E deu. É isso aí que ele está reconhecendo a periculosidade. E está dizendo que a periculosidade para os outros trabalhadores não é fator para aposentadoria especial. Ó, que louco! Mas isso está em discussão ainda. O que eu quero que você entenda é o seguinte, olha a importância do projeto de lei complementar 245. Então, qual é a origem? Qual é a origem? É essa origem aqui. Ele está dizendo que é vedada a adoção de requisitos, não pode haver adoção, com exceção nos termos da lei complementar. Então, a lei complementar 245 está aberta, ela é que vai discutir. O que ela vai discutir, Pedrosa? Eu vou repetir aqui. Previsão de idade e tempo de contribuição. Então, tempo de contribuição e idade. Aqui, ela diz 25 anos, que é o tempo de contribuição, e a idade 60 anos. Mas ela abriu para você discutir isso aqui, tá? Abriu para você discutir isso aqui, tá certo? Muito bem. E aí então, agora nós vamos vir aqui para o projeto de lei complementar 245. Então, tem o projeto de lei complementar, deixa eu colocar aqui, o projeto de lei complementar 245 que está no Senado. O relator é aqui do meu estado, o senador Espiridion Amin. E ele já mudou o projeto de lei complementar várias vezes. A primeira vez que ele foi lá, ele ferrou, ele deu uma de Jesus e ressuscitou a exigência de porte de arma para o vigilante. Vocês lembram? Lá no acordo não tinha. E ele foi lá e colocou. Aí ele teve uma pressão, período político, ele era candidato a governador, a mulher dele era candidata a deputado. Aí ele mudou, tirou. Os aeroviários, ele não tinha colocado. Aí os aeroviários foram para cima, fizeram audiência pública e houve discussão. E aí ele colocou os aeroviários lá para dentro. Mas ele te retirou aqueles com risco de explosão, que trabalham com armamento e munição. Isso aí ele tirou fora. Né? Ele fez algumas mudanças, ele já alterou. Os vigilantes com 25 anos, ou os vigilantes de todos os demais que estão na faixa dos 25 anos aqui, não vão poder trabalhar 40% do tempo quando fechar os 25 anos, que é uma possibilidade que tem. Então, olha que louco, né? Ele tirou dos 25 e deixou para os mineiros. Então, o mineiro vai poder trabalhar 40% a mais, vai poder trabalhar mais 4 anos e meio. Então, iria 15, iria para 19, quase 20. É loucura, mineiro não aguenta trabalhar mais que 15 anos. Mas, né, vamos lá. Então, no projeto de lei complementar 245, o que ele fez? Ele pegou e repetiu a mesma coisa da lei, a mesma coisa
da reforma da Previdência, a mesma coisa do texto da Previdência. Ele manteve igual. E aí os senadores começam a fazer a emenda. E aí então tem duas emendas agora que foi colocada, a emenda 42 e a emenda 46 do senador aqui, Paulo Paim, né, do senador Paulo Paim. E essa emenda, ela altera a questão da idade mínima e altera o sistema de pontos, né? Altera o sistema de pontos. Então, o que o senador está colocando? Então, os pontos que seria de 86 vai para 61. Tá? Olha aqui, ó, 61 pontos. Primeira alteração que ele tem lá, 61 pontos. Então, de 86 passa para 61 para você que está na regra de transição. Aí o senador Espiridião, falou o seguinte. Ele falou o seguinte, é bom a gente sempre olhar a justificativa, né? É sempre a gente olhar a justificativa. A justificativa que ele deu é o seguinte, não dá para mudar os pontos. Não dá para mudar os pontos, por quê? Porque o texto original, ele não está autorizando mexer na regra de transição. Ele está autorizando mexer só na idade e no tempo de contribuição da aposentadoria definitiva. Isso aqui é a definitiva. E no sistema de pontos, que é a regra de transição, não é para mudar. Isso aí é uma inverdade. A meu ver, não pode a regra de transição ser pior do que a regra definitiva. Então, se lá no projeto de lei complementar 255, eles alterarem a idade mínima, o que acontece? Eles têm que mexer na regra de transição. Por quê? A regra de transição não pode ser pior do que a regra definitiva. Você entendeu? Essa regra definitiva aqui é para quem entrou depois de 13/11/2019. É para quem entrou agora e vai percorrer um caminho longo. Agora, para quem está no meio do caminho, quem estava com 24 anos na data de 13/11/2019, leva uma ferrada pior do que a regra definitiva. Ou seja, não é razoável, não tem lógica. É uma incongruência. E se você ler, e eu li para você aqui, você vê que aquele dispositivo da Constituição, ele não está desdizendo, ele não está negando. E quando ele não nega, quando ele diz que não pode mexer, quando ele não deixa, ele não fala, não cabe a você colocar a restrição. Se a lei não restringe, não cabe a quem lê restringir. Então o senador Espiridião, com todo respeito, ele é uma pessoa muito inteligente, ele é professor, ele é um estudioso, é macaco velho. Né? Ele não alterou aqui, porque exatamente ele tem um entendimento de que ele não quer, né? Ele não quer mexer aqui. Mas isso vai para o debate, e isso com certeza vai ser esclarecido. Então, qual é a idade que foi colocada aqui, tá? Então, sistema de pontos de 86 passar para 61. Tem chance de ser aprovado isso? Tem chance de ser aprovado sim, tá? E a idade mínima? Como é que ficou a idade mínima? A idade mínima hoje é 60 anos. Então, aqui, ó, de 60 vai passar para quanto? Para 50 anos, né? 50 anos. 50 anos aqui, ó, 50 anos, tá? Então a idade mínima de 50 anos e o tempo de 25. Ficou bastante razoável. Ficou bastante razoável. Por que ficou bastante razoável? Por quê? Porque essa idade aqui é igual à da Polícia Federal. Os integrantes do quadro da Polícia Federal vão se aposentar com 30 anos e com 25 e com 50 anos aqui, com 50 anos de idade. Se você fechar mais ou menos aqui, ó, se um vigilante começar aqui, ó, vamos imaginar aqui, ó, com 21 anos a trabalhar, que é permitido, né? Então, 21, e você colocar mais 25, né? Ele tem 21, e eu tirar de 50, ele vai trabalhar 29 anos. Então, ele não vai fechar, ele vai trabalhar mais 4 anos do que é o limite. Vai dar 29 anos. Então, está mais razoável. E é certo ter idade mínima na aposentadoria especial? Não, não é. Não é. Porque aí você acaba com o caráter de proteção. Por que o caráter de proteção?
Porque comparando com a comum, o especial deve sair antes do trabalho, para proteger a sua integridade física, para proteger a sua condição de saúde, para proteger a sua condição de saúde mental, né? Muito bem, então, mas alivia. 50 anos, você faz uma projeção, com 21, o cara vai se aposentar com 29, vai trabalhar 4 anos a mais, mas reduz bastante a exigência de 60 anos que está lá colocada. Tem chance de passar isso aqui? Tem chance de reduzir? Tem chance. Por quê? Porque o projeto de lei complementar não tem lógica ele repetir a mesma data, a mesma exigência do texto original. Porque o texto original está dizendo até que lei complementar venha a dizer, fica valendo isso aqui. Então não tem lógica, não é razoável você colocar o mesmo texto, né? Não bate, né? Então, exatamente isso aqui, ó, tá? Então, 50 anos para cá e 61 pontos. Muito bem. O que nós temos que fazer para que isso aprove, né? Para que isso aprove, tem que haver mobilização. Os aeroviários se mobilizarem e entrar lá para dentro, né? Está em discussão no Senado. Vai ter audiência pública, né? Vai ter audiência pública a respeito disso aqui. Se o senador, né, e se todos os senadores se unirem e tiver uma pressão e for para o voto, porque uma hora vai ter que votar. E aí, se for aprovado, o relator ele tem o poder de colocar e tirar, mas sempre vai para a votação, lá na comissão, né, de assuntos econômicos, é lá onde está isso aqui agora, né? Então precisa ter uma pressão, um movimento. E nós temos uma petição aqui embaixo do projeto de lei complementar 255, ó, petição em prol dos vigilantes, guardas municipais e demais trabalhadores expostos à periculosidade. Então não envolve só os vigilantes, envolve os guardas municipais, né? E já estamos com 4.310. Então é importante você, o quê? Se filiar nessa luta, fazer parte dessa luta, né? Para que você, a gente ajude a criar mais volume, tá? A criar mais volume nesse processo aqui. Então eu vou pedir que você divulgue esse link embaixo, divulgue nas suas redes sociais, compartilhe. Se você não assinou essa petição, você assina essa petição, mas não basta só assinar, você tem que compartilhar ela. E você tem que interpelar. Você vai dizer, ô João, você assinou? Ô João, você compartilhou? Então você é um cara que fica combativo, que fica atuante, que fica ativo ali. Seja um vigilante ativo, seja um guerreiro, né? Essa é a sua grande batalha. Nós temos que agir agora para garantir que fique essa regra. Primeira briga é sem idade mínima. É muito difícil, sem idade mínima. Mas então que fique uma idade mínima razoável, compatível com aquilo que acontece, né? As pessoas geralmente, a maioria dos vigilantes que está se aposentando agora com 25 anos, estão nessa faixa de 54, 53, 52, 55. Então 50 é bom. Não, comparando com que? Com 60, melhor 50, né? A sistema de pontos 86 para 61, muito melhor, tá? Muito melhor. 61 pontos está dentro da razoabilidade para quem está na regra de transição. E eles estão confundindo a regra de transição ser pior do que a regra fixa. Então, com certeza eles vão corrigir isso. Quer dizer, com certeza não, né? Porque o que a gente não vê lá no Senado é a razoabilidade. Mas vamos aguardar que eles não sejam tão canalhas de aprovar essas regras aqui, que é cruel, desumana e terrível. Legal? Gostou desse conteúdo? Então eu vou pedir que você faça o quê? Compartilhe com as outras pessoas. É muito importante você compartilhar esse conteúdo com quem precisa receber a informação. Importante também que se você ficou com dúvida, quer saber mais a respeito, tem aqui acima os 2 números de WhatsApp que você vai se conectar comigo aqui pelo atendimento online. E chama sua atenção, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar os links das nossas petições e de nossos e-books, principalmente a das 4 batalhas pela valorização profissional. Te encontro no próximo vídeo.